Essa associação pública integra a administração indireta de todas as entidades consorciadas. Curioso lembrar também que no projeto da Lei dos Consórcios havia um dispositivo dizendo que as entidades consorciadas responderiam solidariamente por dívidas contraídas pelo consórcio. Mas o presidente da República vetou o dispositivo e recaiu o assunto debaixo da regra geral, segundo a qual, no direito administrativo, a responsabilidade é subsidiária. Então ficou assim: as dívidas contraídas pelo consórcio devem ser suportadas por ele mesmo, pela pessoa jurídica decorrente da estipulação contratual, e somente se terminar o patrimônio é que é possível acionar as entidades consorciadas. Outro contrato administrativo muito importante e que tem essa marca da personificação é a parceria público-privada, conhecida pela sigla bonitinha de PPP. A parceria público-privada é um contrato administrativo com repartição objetiva dos riscos. Guarde isso. Contrato administrativo com repartição objetiva dos riscos entre um particular, que é chamado parceiro privado, e o Estado, que é conhecido como parceiro público. Daí o nome parceria público entre o Estado, privado, junto com o particular. A parceria público-privada é um tipo de concessão com algumas características especiais. É uma concessão, em primeiro lugar, com duração entre 5 e 35 anos. Em segundo lugar, o objeto tem que ter valor superior a 20 milhões de reais. Duração entre 5 e 35 anos, objeto superior a 20 milhões de reais. E além disso, tem que ser criada uma sociedade de propósito específico, após a celebração da parceria, para administrar o contrato. Mais um contrato com a chamada personificação. É celebrado o contrato e criada uma pessoa jurídica encarregada da gestão dessa parceria. As parcerias público-privadas podem ser de dois tipos. Tem a chamada concessão administrativa, em que a administração pública é a principal usuária, e tem a concessão patrocinada. Então, na concessão administrativa, a administração é a principal usuária, e na concessão patrocinada, além da tarifa paga pelo usuário, o Estado completa com um subsídio ou um patrocínio. Suponha o seguinte: suponha a construção de uma linha de metrô. Como o gasto com uma linha de metrô é muito exorbitante, é possível celebrar uma parceria público-privado. O parceiro privado constrói a linha do metrô, e aí cobra o valor da passagem, que é a tarifa, e o Estado completa com mais algum outro valor. Suponha uma passagem de R$ 2,50, o Estado completa com mais R$ 2,50. Isso faz com que os particulares tenham interesse em celebrar parcerias público-privadas, mesmo que o investimento seja alto. Com o pagamento desse subsídio ou patrocínio, há uma reversão mais acelerada do gasto que o parceiro privado teve para realizar a construção. Gente, esses são os contratos administrativos mais importantes existentes no Brasil. Os contratos administrativos em espécie que mais caem na sua prova. Vou falar um pouquinho agora sobre características do contrato administrativo. O contrato administrativo possui 4 características fundamentais. A primeira delas é a chamada verticalidade. O que é a verticalidade? A verticalidade é a ideia de que no contrato administrativo a administração contratante ocupa uma posição superior em relação ao contratado. Não existe igualdade em contrato administrativo. Igualdade é coisa de contrato privado. Horizontalidade, partes no mesmo nível, é coisa de contrato privado. No contrato administrativo, não. A administração ocupa uma posição superior porque ela tem poderes contratuais que o particular não tem. Praticamente, o particular contratado só tem deveres,
nessa relação contratual. A administração cheia de poderes lá em cima, o particular quase que só com deveres lá embaixo. Verticalidade, um lá em cima, outro embaixo. Inexistência de igualdade entre as partes. Primeira característica do contrato administrativo. Segunda característica do contrato administrativo é a chamada mutabilidade. O que é a mutabilidade? Mutabilidade é a possibilidade que a administração tem de promover alterações unilaterais do contrato. Promover alterações unilaterais do contrato. Isso chama mutabilidade. Essas alterações unilaterais fazem com que, na linguagem do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a administração possa instabilizar o vínculo contratual. Instabilizar o vínculo contratual significa alterar as regras que estavam pré-estabelecidas. Importante dizer que esse poder de modificação do objeto, de mudança das cláusulas de modo unilateral, encontra uma importante exceção, que é nas cláusulas de remuneração. As cláusulas do contrato administrativo que tratam da remuneração não podem ser modificadas de modo unilateral. Elas podem sofrer alterações, desde que com a anuência do contratado. Então, as cláusulas de remuneração não se sujeitam a uma mutabilidade unilateral. Elas dependem da anuência do contratado. Por isso que alguns autores dizem que as cláusulas de remuneração do contrato administrativo são cláusulas de direito privado, porque somente em relação a essas cláusulas vigora uma igualdade, uma horizontalidade. Terceira característica dos contratos administrativos é a presença de cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes não são cláusulas ilegais, abusivas, leoninas. A palavra exorbitante não está no sentido de uma cláusula abusiva, ilegal, leonina. A palavra exorbitante vem do direito francês nesse contexto e tem a ver com a ideia de que são cláusulas que ultrapassam a normalidade das cláusulas de um contrato privado. São cláusulas tidas como anormais para a lógica de um contrato em que vigora a horizontalidade. Essas cláusulas exorbitantes estabelecem poderes especiais para a administração. E valem, ainda que não escritas. A cláusula exorbitante não precisa estar escrita para valer, porque ela decorre da lei e da supremacia do interesse público. Gente, quais são as cláusulas exorbitantes mais importantes na Lei 8666? Temos algumas cláusulas exorbitantes importantes. Primeiro é o poder de fiscalização. A administração, mesmo que não haja previsão contratual, tem o poder de fiscalizar a execução do contrato. Outro poder é o poder de aplicação de sanções administrativas. Um poder sancionatório de aplicar penas na hipótese de descumprimento contratual por parte do contratado. Sanções que são aplicadas sem necessidade de recorrer ao judiciário. Outra cláusula exorbitante, que é aquela que permite a alteração quantitativa do objeto. A administração pode aumentar ou diminuir o objeto do contrato. Existem limites para isso, mas o caráter exorbitante da cláusula consiste nessa possibilidade de alteração quantitativa. Para obras e reformas, esse limite é de 50% para mais e para menos. Obras e reformas, limite de alteração quantitativa do objeto, 50% para mais ou para menos. Para os demais objetos, o limite cai para 25%, para mais ou para menos. Uma pergunta muito importante: é possível ultrapassar esses limites? Depende. Se for para aumentar além do limite, é impossível. Agora, diminuir o objeto além dos limites de 25% e 50% é possível com a anuência do contratado. Então, guarde a informação, porque o assunto não é fácil, mas é muito importante. Dentro dos limites legais, a administração muda unilateralmente e o particular é obrigado a aceitar. Ultrapassando o limite legal na diminuição do objeto, é possível desde que o particular concorde. Ultrapassando o limite de alteração unilateral
no aumento do objeto, nem com a anuência do particular. Isso fere o dever de fazer licitação.